glória seja dada ao Senhor. Queridos, abra aí a tua Bíblia, vamos para a ministração da palavra de Deus. Estamos vivendo o culto da família e nós queremos entregar uma palavra muito poderosa de Deus para a sua vida. Abra a sua Bíblia no Salmo 145, o versículo de número 14. Honras e glórias é dado ao nosso Deus. Quero abraçar os irmãos da transmissão. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Salmo 145, versículo de número 14, irmãos. Quem encontrou a palavra? Tem irmão procurando ainda. Honras e glória dado ao nosso Deus. E após essa ministração nós estaremos orando em favor de todas as famílias, para que a bênção de Deus possa vir sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem encontrou o texto, diga amém. Leiamos, igreja. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Vamos ler de novo. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Levante a mão, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Toma o teu assento, igreja. Fica só o obreiro da porta de pé atento. Amém? Para que nós possamos receber da palavra de Deus. Irmãos, hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre restauração. E eu quero pregar sobre a restauração para os prostrados e vacilantes. O Salmo 145, versículo de número 14, o salmista ele afirma que o Senhor, ele sustém os que vacilam e apruma todos aqueles que estão prostrados. Nós sabemos que a palavra suster significa aguentar, significa alimentar, sustentar, seria deter, segurar ou empunhar. Também o salmista afirma que além do Senhor, ele sustém aqueles que vacilam, o Senhor também apruma todos aqueles que estão prostrados. E a definição da palavra aprumar neste salmo é aquele que anda ou que está de pé, ou quem representa alguém que está de pé. Então o salmista ele deixa bem claro que o Senhor ele faz essas duas coisas. Primeiro, o Senhor sustém aqueles que vacilam, e o Senhor lhe apruma todos aqueles que estão prostrados. Então, irmãos, Davi, ele depois de falar da inefável bondade de Deus e de sua incomparável grandeza e de sua insondável providência, o salmista revela como Deus restaura os fracos, aqueles que vacilam, aqueles que foram derrotados e aqueles que beijaram a lona. Olhe para mim. Em vez de Deus esmagá-lo, essas pessoas, em vez de Deus esmagar os fracos e condenar aqueles que caíram, Deus revela a sua compaixão. Deus revela que Ele sustenta aqueles cujos joelhos são tropeços. E além disso, irmão, Deus coloca de pé aqueles que caíram. Então nós estamos falando aqui da restauração. Esse texto aqui nos ensina duas lições preciosas. A primeira lição que esse texto nos traz é que Deus não se afasta de nós nos momentos de fraqueza. Repita para o irmão: Deus não se afasta de nós no momento de fraqueza. Você não vai ver nenhum momento, irmão,
Deus abandonando aqueles que caíram, Deus abandonando aqueles que tropeçaram. Então Deus, ele não se afasta de nós no momento de fraqueza, a não ser que nós queira permanecer no erro, a não ser que nós queira permanecer na prática do pecado. Mas Deus, ele não se afasta de nós no momento de falha, no momento que nós erramos. Por quê? Porque não poderia, irmão, ficar de pé um minuto se nós confiar na nossa própria força. Por isso que a palavra de Deus traz um alerta: quem está de pé, ore, em algumas versões, em outras versões está: cuide para que não caia. Quem está de pé, esteja atento para que não venha a cair, porque ninguém está de pé, irmão, confiando na sua própria força, porque nós temos muita fraqueza, nós cambaleamos no caminho, os nossos pés vacilam, tropeçamos em muitas coisas, porque nós somos vulneráveis, irmãos, e nós sucumbimos à tentação. A tentação, ela vem diante de nós, e muitas das vezes nós caímos em tentação. Assim que eu cheguei aqui, eu conversei com o pastor Isaías, que nos trouxe. Eu disse: pastor, tem uma tentação que eu sempre caio, e eu tenho orado para me vencer esta tentação. Quando eu vou no supermercado, que eu vejo um doce, dá vontade de eu comer o doce, e eu sempre caio na tentação do doce, e eu estou orando para me vencer essa tentação, porque toda vez que eu vejo aquela paçoquinha, parece que me atrai, e eu acabo caindo na tentação. Irmãos, isso também é uma espécie de tentação, sim ou não? Porque nós somos fracos, nós desejamos, nós queremos, e por isso nós estamos sujeitos a tentações. E por isso nós precisamos que a mão onipotente de Deus, ela nos guie, irmãos. E nós precisamos que a mão de Deus nos aprume e a mão de Deus nos sustente. Então olhe para mim, Deus não se afasta de nós no momento de fraqueza. Irmão, no momento que você errar, Deus, ele não vai olhar para você e dizer: eu não quero mais você na minha presença. Você não vai ver Deus fazendo isso. Deus não vai olhar para alguém que errou, que falhou, e dizer: a partir de hoje você está ferradão da vida, você não tem chance mais para você. Deus não vai fazer isso, irmão, porque o texto afirma que Deus, primeira coisa que Deus faz, o que Deus faz? Primeiro, Deus sustém os que vacilam, ou seja, o Senhor sustenta. A segunda coisa que Deus faz, Deus apruma todos aqueles que estão com os joelhos cambaleando. Então nós aprendemos aqui que Deus não se afasta de nós no momento de fraqueza. Segunda lição que nós aprendemos neste texto é que Deus não desiste de nós quando caímos. Repita comigo: Deus não desiste de nós quando nós caímos, irmão. Todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a falhar, mas nós precisamos entender que Deus não desiste de nós quando nós caímos, a não ser que a pessoa que cai queira ficar prostrado, mas Deus não quer que a pessoa fique prostrado. Irmãos, olhe para mim, assim como Jesus restaurou a vida de Pedro depois da sua queda, pastor, Pedro caiu. Qual foi a queda de Pedro? Ele negou Jesus, irmão. Aquilo ali foi uma grande falha que Pedro teve na sua vida. Aquilo ali foi uma queda, um erro que ele tomou na sua vida. Ele disse que não negaria. Jesus disse: olha, Pedro, tu está afirmando uma afirmação que tu não tem força para sustentar ela. Tu está dizendo que não vai me negar, mas eu digo para ti, que antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, rapaz. E Pedro negou, irmãos, o mestre, mas Jesus o restaurou. Se Jesus restaurou a Pedro, pode restaurar a mim e pode restaurar você também.
Irmão, se Deus restaurou a Pedro, Deus pode restaurar a nossa vida também. Irmãos, quando algum infortúnio aparece na nossa vida e revala os que caem, os prostrados não são apenas aqueles que caíram, olhe para mim, mas sobretudo aqueles que já foram nocauteados e vencidos. Tem aqueles que estão prostrados no chão, irmão, aqueles que o inimigo já feriu ele, o inimigo jogou ele no chão. Por quê? Porque nós estamos numa guerra travada, irmão, e o inimigo ele quer constantemente nos derrubar. Olhe para mim, o inimigo ele quer constantemente nos tirar da presença de Deus. O inimigo não quer nem eu e nem você na presença de Deus. O inimigo quer nós fora da presença de Deus. Porque enquanto nós estiver na presença de Deus, ele não pode alcançar a nossa vida. E é por isso que ele quer que nós saímos da presença de Deus, para ele ter acesso à nossa vida. Quem entende isso aqui, levante a mão. Irmãos, olhe para mim. Deus ele não abre mão de nós, da nossa vida. No reino de Deus não existe uma lata de lixo. Repita comigo, no reino de Deus não tem um latão de lixo, irmão. Que Deus vai pegar aqueles que caíram e dizer, já que tu errou, tu vai para o latão de lixo. Já que tu fez isso, tu vai para ali. Deus não faz isso, irmão. No reino de Deus não tem um latão de lixo. Que Deus possa jogar aqueles que caíram, aqueles que erraram e abrir mão deles, irmãos. Olhe para mim, nós não somos descartáveis. Olhe para o irmão, você não é descartável. Nós não somos descartável para alguém jogar fora. E Deus não vai jogar você fora também, olhe para mim. Por isso, irmão, é por isso que Deus vem com a sua palavra, Ele nos restaura. É por isso que Deus vem com o seu Espírito Santo e Ele nos restaura. Por isso que Ele vem com o seu sangue, Ele nos purifica. É por isso que Ele vem com a sua palavra e nos limpa pela palavra. Jesus falou para os 12, vocês estão limpos pela palavra que vocês estão ouvindo. E Jesus ele vem para limpar o homem, para restaurar a vida do homem e não jogar o homem fora, irmão. Irmãos, eu lembrei do irmão, hoje ele está lá até hoje, na IPDV em Fortaleza, mas quando ele chegou na igreja, ele vinha deixar a esposa, que era crente, e muitas vezes não entrava na igreja. E algumas vezes ele assistia o culto da porta da igreja. Ele dizia, o senhor deixa eu assistir daqui, pode ficar. E um dia Jesus vai fazer o senhor entrar. E um dia ele entrou, irmão, e veio para a igreja. Mas se firmar foi difícil, porque ele tinha um vício de bebida, se batizou, mas algumas vezes voltou para a prática, e ele dizia, pastor, eu vou ter que ficar sem si agora, porque eu caí na falha de novo. E ele disse para mim, pastor, eu queria que o senhor não abrisse mão de mim. Pastor, o senhor vai olhar para mim e o senhor não vai abrir mão de mim, pelo amor de Deus. Não me solta, pastor, por nada, que eu sei que Deus vai me libertar. Hoje ainda não estou liberto, mas Deus vai libertar a minha vida, pastor. E eu sei que tem hora que o senhor prega mesmo, e é verdade mesmo, pastor. Eu tenho que me ajeitar mesmo, eu tenho que abrir mão desse erro da minha vida. Mas eu quero que o senhor não me deixe, pelo amor de Deus. Irmão, e teve um dia, algumas vezes, olhe para mim, ele chegou na igreja, olhe para cá, bebo para lá de Bagdá. Quem está me entendendo? Uma vez dormiu na cadeira, irmão, que babou na cadeira. E eu olhando para ele, disse, não posso desistir, que ele pediu para mim não abrir mão dele. E eu continuei orando, irmão, e hoje está lá liberto, é membro, está firme e está adorando a Deus. Quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor? A gente não pode olhar para alguém e dizer que não há jeito para aquela pessoa, irmão. O carpinteiro de Nazaré, ele ajeita o pau torto, sim. Quem está comigo, levanta a tua mão. O carpinteiro de Nazaré é especialista em ajeitar a gente torta. Ele pega o torto e ajeita, irmão.
Então a gente não pode olhar para quem caiu, para quem está prostrado e achar que não tem mais jeito para a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus está no meio do seu povo, irmão. Não para julgá-lo, nem para condená-lo, mas Deus está no meio do seu povo para quê? Para salvá-lo. Deus está no meio do seu povo para resgatar um homem que se perdeu. Jesus, na sua missão, quando esteve na terra, ele disse que o Filho do Homem veio buscar os sãos. Os filhos do homem veio buscar o quê? Os doentes, irmão. Porque Jesus deixou bem claro que os sãos não precisam de médico. Quando você está bom, você está com saúde, você quer saber de médico? De forma nenhuma. Mas quando você está doente, o que você lembra? Eu acho que eu vou no médico. Eu acho que eu vou marcar uma consulta. Porque os doentes precisam de médico. Agora olhe para mim, irmãos. Irmãos, Deus não está distante de nós e nem se mantém indiferente da nossa existência. O amor de Deus, ele é comprometido com a restauração do seu povo. Mesmo quando estamos abatidos, diga comigo, abatidos, Deus, ele nos renova o seu amor em nós, irmão. Mesmo que nós estejamos abatidos, ele nos restaura por sua graça e nos revigora através do seu poder. Quem pode levantar as mãos? Já teve um dia que você chegou na igreja, irmão, cabisbaixo, arrebentado, e a palavra de Deus renovou a tua vida? É porque Deus não abre mão de nós, irmão. Deus não deixa de nos restaurar. Deus não vai olhar para nós e dizer, não tem mais chance para tu. Não, Deus não vai fazer isso. Porque nosso Deus é um Deus que restaura a nossa vida. Irmãos, além de estar comprometido com a restauração, o amor de Deus festeja a prontidão e a restauração dos vacilantes e prostrados. Deus se regozija com o seu povo com intenso júbilo. Agora olhe para mim. Cada pecador que se arrepende e se volta para ele, existe uma festa no céu. E a Bíblia afirma isso. Alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E eu creio que essa festa aqui, irmão, não é só uma linguagem que a Bíblia usa, é uma festa literal mesmo, é uma festa no céu. Os anjos se alegram pelo pecador que se arrepende. Quem pode levantar as mãos? Irmão, se os anjos fazem festa por alguém que está se arrependendo, alguém que está abandonando a prática errada, alguém que está abandonando a queda e voltando para Deus, se os anjos se alegram, será que nós, igreja, não vai se alegrar também, irmão? Agora olhe para mim que eu vou falar uma palavra muito séria aqui. Quantas pessoas na igreja, eles se entristecem quando Deus restaura alguém? Porque o que aconteceu com o filho pródigo? Irmão, quando aquele filho pródigo volta para a casa do pai, o pai se alegra, e o pai vai dizer para o irmão mais velho, olha, vamos se alegrar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Nós temos motivo de se alegrar, por quê? Porque primeiro ele estava o quê? Perdido, diga perdido. Além dele estar perdido, ele foi encontrado. Agora, quando ele volta, o mais velho vai ter a síndrome do irmão mais velho. Diga, síndrome do irmão mais velho. Qual é a síndrome do irmão mais velho? O irmão mais velho não se alegra porque o irmão mais novo voltou, irmão. E ele vai dizer para o pai, esse cabra sem vergonha, vou usar a linguagem do cearense, pegou a herança do meu pai, gastou tudo com mulheres, foi para farra, foi para bebida, foi para o mundão, pintou o 7, pintou o 8, agora volta e o papai recebe. Olha o tom, irmão, de preconceito e ironia. E o papai dá logo roupa, dá veste, dá sapato para ele, coloca anel no dedo, ainda manda matar um cabrito para ele. O filho mais velho se indignou e disse, chega para o pai e vai questionar, olha meu pai, quantos anos eu te sirvo, nem um dia deixei de te servir, trabalho o dia todo, trabalho de sol a sol, te obedeço, e nunca tu me deste um cordeiro
para me alegrar com os meus amigos? O pai vai dizer: meu filho, tu está comigo. Tudo que é meu é teu. E a síndrome do irmão mais velho na igreja acontece. Quando chega uma pessoa que caiu, uma pessoa que chegou lá, que era do mundo, que estava errada, que veio para a igreja, e Deus restaura, Deus levanta, Deus dá dom, e a pessoa começa a pregar, e os irmãos mais velhos que estão na igreja começam a dizer: não pode. Eu estou um bocado de ano aqui, não tem essas oportunidades que esse cabra aí tem. É a síndrome do irmão mais velho. Quem está comigo, levanta a mão. Irmão, não deixe a síndrome do irmão mais velho predominar o nosso coração. Senão, a partir do momento que as vidas chegam, elas vão embora. A partir do momento que as pessoas chegam, logo elas irão, se nós não atentarmos para o cuidado e para o amor que esperam sobre elas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olhe para mim, irmãos. Deus, Ele se alegra com o pecador que volta. Agora olhe para mim: oh, que sublime amor, eterno amor, imensurável amor. Esse amor está à sua disposição. Repita comigo: este amor de Deus está à minha e à sua disposição. A Bíblia diz que é para nós amar o próximo, não é com o nosso próprio amor, é com o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Irmão, nós precisamos acreditar que existe restauração para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão prostrados, para aqueles que estão vacilantes. E a gente nunca pode olhar, irmão, com um tom de preconceito. Olhe para mim, porque em algum momento a igreja ela é sim preconceituosa. Olhe para mim, algum momento a igreja sim é preconceituosa. Só afirma, pastor? Afirma. Que eu tenho certeza, se entrar um homossexual agora, muitos olhares vão criticar essa pessoa. E a pessoa vai perceber que a igreja é preconceituosa. Quem está comigo, levanta a tua mão. Alguns olhares olhariam e se entortariam para esse ser humano. Por que algumas pessoas não vêm, irmão, para a igreja? Porque sabe que na igreja serão muitas das vezes maltratadas, acusadas, não serão bem tratadas, bem cuidadas. Quem está comigo, levanta a mão. Mas nós temos que quebrar hoje isso e ser uma igreja preparada para amar aquele que Deus vai restaurar. Quem está comigo, levanta a tua mão. Uma igreja preparada, que vai abraçar aquele que Deus vai restaurar. A primeira coisa que prova que a igreja é preconceituosa, que quando acontece um erro na igreja, o primeiro a falar do erro lá fora é quem está dentro. É ou não é? A maioria das igrejas escandalizadas, quem escandalizou não foi o ímpio não, mas foi quem estava dentro. Porque aconteceu algo dentro e os bocudos, fofoqueiros, foram lá e espalharam o que aconteceu dentro da igreja. E o bairro sabe e dizer: para lá eu não vou. E a culpa não é quem está fora, a culpa é quem está dentro. Quem está comigo, precisa entregar isso aqui. Quem recebe, levanta a mão. E a culpa é nossa, irmão. Olhe para mim. Olhe para mim, sabe qual é a barreira maior de você ganhar? Você que é mãe, você que o seu filho não é ímpio, você já convidou ele para vir. Sabe por que ele não vem? Que em alguns casos acontece isso, irmão. Que a maioria dos crentes, eles chegam em casa falando mal do pastor, falando mal da liderança, por filho que é ímpio, por filho que não é crente, por filho que não conhece a Deus. Pega assuntos que era para ficar só na obra e leva para dentro de casa e compartilha com quem não deveria. Aí na cabeça daquela pessoa, o que cria? Se a minha mãe fala mal do pastor dela, para lá eu não vou. Eu vou fazer o que lá? Se a minha própria mãe é a primeira a meter a língua no líder dela. Quem está comigo, levanta a tua mão. Para lá eu não vou. Posso ir para outra igreja, para dela não vou. E a culpa não é da liderança, a culpa não é da igreja, a culpa é nossa, que nós não vigiamos. Eu tenho que entregar isso aqui, irmão, levanta a mão. Deus quer tratar com esta igreja sério, levanta a tua mão. Deus quer tratar conosco, para nós ganharmos vida. O que
que é para ser tratado na igreja, o que é da igreja é tratado na igreja, no gabinete, lá fica, e não pode sair de lá. Quem está me entendendo? Irmão, o que eu trato no gabinete, fica no gabinete. Senão a gente não vai conseguir ganhar vidas para o reino dos céus. Vai dando glória a Deus. Irmãos, e qual é a mensagem de Deus aos vacilantes? Primeiro, Isaías 35, versículo 3, abre a tua Bíblia. Isaías capítulo 35, versículo 3. Deus fortalece as mãos frouxas. Diga, Deus fortalece as mãos que estão frouxas. Isaías 35. Quem encontrou, diga glória a Deus. Irmão, Deus, Ele faz isso para conosco. Isaías 35, 3. Olha o que diz a palavra: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Quantas pessoas estão com as mãos frouxas? Não tem firmeza, irmão, para adorar a Deus, não tem firmeza para glorificar a Deus, e além de estar com a mão frouxa, está com o quê? Está com os joelhos vacilantes. Uma hora ora, uma hora não ora, uma hora é firme, uma hora não é firme, porque os joelhos estão vacilantes. Diga comigo, Deus fortalece isso, as mãos frouxas, e firma os joelhos vacilantes. Tem alguém aqui que está com o joelho vacilante? Pastor, já faz anos que eu não oro. Então Deus vai firmar os teus joelhos hoje para você voltar a orar. Deus vai firmar o teu joelho hoje para você voltar a glorificar a Deus, irmão. Irmão, Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus 12, 12. Deus, Ele fortalece o seu povo. Deus fortalece a sua igreja, irmão. Quem pode glorificar este Deus? Vai dando glória a Deus. Hebreus 12, 12. Olha o que a palavra diz, irmãos. Hebreus 12, 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos tropegos. O que a Bíblia diz? Restabelecei as mãos descaídas, a mão que não tem força, e os joelhos tropegos, joelhos fracos, que não se firma. Irmão, uma pessoa que está com o joelho fraco, ela tem firmeza para firmar os passos? Tem ou não tem? Não tem, porque o joelho dela não deixa, não tem como ela firmar. Uma pessoa que está com problema no joelho, ela não fica firme, porque o joelho não deixa. E Deus quer firmar os nossos joelhos hoje, para nós conseguirmos ficar firme. Levanta a tua mão. Diga, Deus está firmando os teus joelhos hoje, irmão. Olhe para o irmão com muita educação. Diga, Deus está firmando os teus joelhos, para os teus joelhos não ser um joelho vacilante, irmão. Irmão, Jó capítulo 4, versículo 4. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam. Olhe para mim. Quem foi que levantou? A palavra de Deus levantou aqueles que tropeçavam. Você está tropeçando, está vacilante? Como é que levanta? Pela palavra. Qual é o remédio? A palavra. Pastor, estou fraco, o que eu faço? Palavra de Deus. Pastor, não tenho força. Palavra de Deus. Pastor, estou desanimado para ir para a igreja. Palavra de Deus. Pastor, não tenho ânimo. Palavra de Deus. Pastor, eu estou querendo sumir no mundo. Palavra de Deus para a tua vida. Levanta a tua mão, que palavra de Deus resolve, irmão. Palavra de Deus fortalece a tua vida. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam. Jó capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 7, versículo 6. Irmão, mas Deus consola os abatidos. Deus consola. Você já ficou triste, um abatido? Triste, com aquela dor na sua alma, abatido da vida, triste, que alguém olhou para você e viu você abatido. Irmãos, olhe para mim.
Deus é um Deus que nos restaura. Deus é um Deus que nos levanta. Eu passei uma luta, da onde eu vim, que eu passei quase um mês sem poder pregar. Uma luta, não sei o que foi, uma grande afronta contra mim. E quando eu pegava o microfone eu me tremia e não conseguia, e eu desmaiava, e os irmãos me pegavam, e eu sentava aqui, eu sendo pastor. E fiquei abatido com aquilo ali, irmão. E eu estava aqui normal. Só era dizer assim, vamos passar para o pastor. Eu já ficava ansiedade, me tremendo e não aguentava fazer. Mas um dia Deus levantou o meu pai, que estava lá com autoridade. E Deus falou que ia me restaurar, irmão. E oraram, os pastores se reuniram aqui, ó. E oraram por mim. Eu senti um negócio aqui na minha cabeça, ó. Algo aqui, ó, na minha cabeça. Aquele negócio na minha cabeça me atingindo. E eles colocaram a mão. Deus usou o evangelista em uma profecia. Disse que estava me dando vida. E eu senti, irmão, literalmente, quando o anjo de Deus pegou o bisturi, eu senti, sem anestesia alguma, e cortou a minha cabeça e tirou aquele mal. E eu passei quase um mês sentindo aquela dor da cicatriz. E Deus me libertou daquele mal. E a afronta do diabo caiu por terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Levante a tua mão. E aquele tremor que eu ficava dentro de casa foi embora pelo poder do nome de Jesus. Depois de um mês eu já estava gritando como eu estou gritando aqui. Diga aleluia, diga glória a Deus. Porque Deus restaura, irmão. Levanta a tua mão. O diabo, ele quer nos abater mesmo. Ele quer nos derrubar mesmo, irmão. Ele quer nos destruir mesmo. Mas Deus, ele consola os abatidos. Olhe dentro dos olhos azuis do irmão, diga, tu está abatido? Deus vai consolar o teu coração hoje. Pastor, o meu abatimento hoje é um bocado de boleto lá em casa. Deus vai dar solução para você. Levanta a tua mão, só quem crê, receba de Deus, irmão. Pastor, meus abatimentos é as contas chegando. Levante a mão que Deus vai liberar a providência de Deus para a sua vida. E o milagre vai acontecer em você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Olha que a palavra diz: rogamos vós também, irmãos, que admoeteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo. Olhe para mim, olha a recomendação de Paulo. Rogo, irmãos, que admoeteis os desordeiros e consoleis aqueles que estão de pouco ânimo. Tem pessoa na igreja, irmão, que ele está com pouco ânimo. E se a gente não for lá e tentar restaurar ele, ganhar ele vai embora. Quem está me entendendo? Isso não é uma tarefa só do pastor, não. É uma tarefa nossa. Não é só o pastor que tem que estar preocupado com quem não veio. Não é nós. Nós somos a igreja, nós somos a família, nós somos o povo de Deus. E nós temos que cuidar um do outro, irmão. Se preocupa com o teu irmão. Você vê que o irmão está fraquinho. Eu vejo que o irmão Daniel está bem fraquinho. Mas Daniel, não desista não. Deus tem uma obra na sua vida. Agora eu vejo que o irmão está com luta. Não, que o irmão que se arrebente para lá. Eu não sou igreja, irmão. Nós só seremos igreja se nós viver o amor de Deus em nossos corações. Levanta a tua mão. E é para nós amar o próximo como a nós mesmos. Você quer o mal para você? Não. Eu quero o mal para mim? Não. Então, irmão, nós temos que consolar aquele que está pouco ânimo. Vê alguém na igreja que está desanimado, vai lá e consola ele, irmão. Vai lá, anima a vida dele, dá uma palavra de força para ele. Eu quero dar um testemunho aqui, ó. Eu ganhei um rapaz, hoje ele está lutando. Até um tempo atrás não tinha conseguido se firmar ainda bem firme, mas ele estava tentando. Mas algumas vezes eu fui lá, irmão, no lugar onde ele ficava. Algumas vezes eu fui lá, eu e outro irmão, dentro do Amazonas. Quando eu cheguei lá, ele estava de porta trancada e se drogando dentro do quarto. E dizia para mim, pastor, vai embora daqui. E a porta fechada, ele gritando de lá, vai embora, deixa eu morrer aqui. Eu disse, não, só vou sair daqui quando você abrir essa porta. Que Deus tem restauração para a sua vida, irmão.
E quando ele abriu as mãos daquele jeito, o corpo daquele jeito, e a gente lutou por ele, e hoje ele está lá, numa casa de recuperação, lutando, mas se tivesse deixado lá, tinha morrido, irmão. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Nós somos igreja, e a igreja foi chamada para fazer a diferença, irmão. A gente tem que consolar o de pouco ânimo. Não deixa o irmão que está com pouco ânimo morrer. Embora da igreja, vamos fortalecer ele. Irmão, manda uma mensagem, manda, liga, vamos fazer o que a gente puder para resgatar aqueles que estão com pouco ânimo. Provérbio 24:16, abra a Bíblia. Provérbio 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. A Bíblia diz que o justo pode cair quantas vezes? 7. Se cair a 8ª, já é ser vergonhice. Diga glória a Deus. Irmão, 7 vezes. Ele pode cair até 7 vezes. Pode cair o justo. Mas ele não vai ficar prostrado, por quê? Porque Deus o levantará. E se a igreja não acreditar que Deus levanta, Deus restaura, nós estamos perdendo tempo aqui, irmão. Porque nós estamos aqui na igreja, a igreja, olhe para mim, ela está de porta aberta para quê? Para restaurar vidas. A igreja existe no bairro, não é para arrecadar dinheiro, não. A igreja existe no bairro para que vidas sejam restauradas. Levanta a tua mão. Que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas pelo poder do Evangelho. Agora, olhe para mim. Quem caiu precisa buscar se levantar. Que a maioria dos que estão caídos, mas não querem se levantar. Eu sei que o cair, irmão, é do homem, sim. O homem cai. Mas lembre uma coisa, que quem caiu precisa se levantar. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele está longe, que ele está sem pão, está sem alimento, está sem comida, ele senta e ele começa a pensar: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu que sou filho estou morrendo de fome? Olhe para mim, olha que ele vai dizer: levantar-me-ei. Não é Deus que vai levantar ele, é ele mesmo dizendo: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Quem se levantou? Foi ele mesmo. Foi ele que tomou uma atitude de se levantar e ir em direção do pai. Olhe para mim. Algumas situações na nossa vida é nós que temos que se levantar, irmão. Não é Deus que vai chegar para você e pegar no braço e dizer: vem cá, meu querido, levanta aí. Não, não é não. Tem momentos, senta de novo, que Deus vai olhar e dizer: olha, a minha palavra já entreguei para ti. Tu já tem o meu poder, tu já tem a minha unção, tu já tem o meu perdão, tu já tem a minha misericórdia, agora se levanta. Quem está comigo, levante a tua mão. Tem momento da nossa vida que é nós que precisamos se levantar, irmão. Que alguns prostrados aí, está prostrado porque quer ficar prostrado. Que ele gosta de ficar prostrado. Ele ama estar prostrado, mas Deus quer levantar você nesta noite. Quem recebe isso aqui? Quem pode levantar a mão? Deus quer levantar você nesta noite, irmão. Deus não quer você cair, Deus não quer você fumando, Deus não quer você bebendo, Deus não quer você se prostituindo, Deus não quer você enganando, Deus não quer você apanhando na rua. Deus quer você na presença dEle, adorando e glorificando o seu maravilhoso nome. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui? Tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui, irmão? Deus pode restaurar você. Vamos ler de novo? O Senhor sustém os que vacilam. Você sabe o que é vacilar, irmão? Aqui não tem firmeza. Uma pessoa que fica de igreja em igreja, não está vacilante? Está ou não está? E Deus tem que sustentar essa pessoa, para não ficar vacilante para lá, para cá. Alguém que está sem saber o que faz. Deus quer que sustentar hoje, para você ficar no lugar que Ele te colocou. Quem está comigo, levanta a tua mão.
Eu sempre digo para minha esposa, onde eu já passei, eu digo, amor, o melhor lugar é onde Deus nos coloca. Pode o negócio até estar difícil, mas se Deus tem uma promessa, Deus vai melhorar o ambiente e fazer o negócio dar certo. Porque o melhor lugar é onde Deus nos coloca. E se Deus nos colocou, não é para piorar o ambiente, é para melhorar o ambiente pela graça e pelo poder do Espírito que Ele derramou sobre nós. Quem recebe isso aqui, dê um glória bem forte para exaltar e glorificar o nome do Senhor dos Exércitos nesta noite, igreja. Deus quer restaurar a minha vida e a sua vida. Olhe para mim. E Deus apruma todos que estão prostrados. Prostrado é aquele que está jogado no chão. E Deus vai lá e Deus apruma ele. Pega ele lá do pó e coloca ele de pé. Deus olha para ele e diz assim, Deus não quer tu aí, ó. Eu não te quero prostrado aí, eu te quero de pé. Eu te quero firme. Eu te quero na minha presença, adorando e glorificando o meu precioso nome. Fique em pé agora, igreja do Senhor. Eu vou orar agora por restauração de Deus. Não vai ficar só na palavra não. Deus tem restauração. Deus fez algo forte ontem aqui. E Deus vai fazer algo tremendo hoje aqui também. Vem aqui na frente que eu vou orar por todos aqueles que estão se sentindo fracos, abatidos, desanimados. Vem aqui na frente toda a igreja, que eu vou orar pela tua vida. Prepara um louvor aí, irmão Daniel. Que louvor bem abençoado, cheio da unção de Deus. Chega todo mundo aqui para o altar de Deus. Se aproxima, igreja, vem aqui. Eu vou orar pela tua vida. Pastor, eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser levantado. Eu preciso ser tocado pela mão de Deus. E a mão de Deus vai tocar sobre você nesta noite. A mão de Deus vai tocar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, glória a Deus. Feche os olhos, igreja. Feche os olhos, criança. A mão de Deus vai tocar em todos nós. E vai restaurar a nossa vida. Vai restaurar nossa mente, o nosso coração. Nós acabamos de ouvir, o que é que Deus faz? Deus sustém. Deus, Ele apruma os vacilantes. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, maravilhoso, santo e eterno Pai, Pai santo, Pai fiel e verdadeiro, aqui está a tua igreja, Pai, que acabou de ouvir esta ministração, acabou de ouvir esta palavra, Senhor, acabou de ouvir este sermão, Pai, e aqui nós queremos orar pela vida de cada uma delas, Pai, queremos orar pela vida do teu povo, Senhor, queremos orar pela vida dos teus filhos agora, e pedimos aqui, ó Pai, na noite deste domingo, Senhor, a restauração do teu Espírito, a restauração, Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, desta jovem. Vem com teu Espírito Santo agora e restaura, Pai. Vem com teu Espírito Santo agora e restaura a mente, os corações, os joelhos, Pai, que estão, meu Pai, vacilantes, Senhor, os pés, Pai, que estão caminhando em lugares escorregadios. Vem com as tuas mãos agora. Vem com a restauração do teu Espírito agora e vai tirando, Pai, todo espírito de depressão, todo espírito, Pai, de ansiedade que vem sobre a vida do teu povo agora, e vai tirando, Pai, tudo aquilo, Senhor, que vem para, meu Deus, amedrontar, que vem para tirar, que vem, Senhor, para destruir a estrutura do meu irmão, a estrutura da minha irmã. Vem com teu Espírito agora e vai restaurando, Pai. Vem com teu Espírito agora e restaura, Senhor. Receba a restauração de Deus agora. Receba a saúde de Deus agora. Recebe o toque do Espírito agora. Recebe o tocar de Deus agora sobre a tua vida. Alamai andaramastei, eremia soi demandou coveste.
Recebe restauração de Deus agora. 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 Eleme andou vestei calabai. Ereme sui demando covesté. Ereme sui demando comedemandai. Ereme sui demando covestei. Levanta a mão, mulher. Ereme sui demanco mandoura sé. Eleme andou vestei calabai. Havia uma nuvem negra tentando te cobrir. Le mandou vestei. Ereme sui demando covestei. Omende mansui demai. Ereme andai aqui. O diabo queria te amedrontar, mas Deus está agora tirando de perto de ti, está te revestindo de autoridade aqui agora. Recebe a restauração de Deus agora sobre a tua vida. Recebe o tocar de Deus sobre a tua vida agora. Recebe a restauração de Deus agora. Alama calabandaramastei. Erevia sui demando covestei calabai. Elebia sui demando covestei. Elebia sui demando comedemiastei. Elebia sui demando covestei. Recebe a restauração de Deus agora. Recebe o milagre de Deus aí agora. Deus está dando saúde para uma mulher aqui agora, ó. Você estava buscando por saúde e Deus está liberando saúde agora sobre o teu corpo. Receba saúde de Deus aí agora sobre o teu corpo. Ele sai demando covestei. Ele me andalamandaramassui demando covestei. Recebe restauração de Deus. Ele me andou covestei calabai. Recebe o milagre de Deus agora sobre a tua vida. Lamando covestei. E demandou covestei calabai. Filha, é o grande livramento que eu te dou. É o grande livramento que eu dou para a tua casa. Labandolou mendevastei. Ele mandou comendera sica labadalabadarabai. Ele minha sui demandou covestei. Escuta. Encontrariam a tua filha morta e mutilada, me diz o Senhor. Eremia soi demandou convestei calabai. Viria sua notícia para ti, le mandou combedevastei. Ele mandou convestei calabai deremandarastei. Mas a mão de Deus está indo lá e está dando livramento. Le mandou convestei calebedemai. O diabo colocou na mente de dois rapazes para fazer o mal. Le mandou convestei, da mandou convestei. Mas o livramento chega para a tua vida aqui agora. Grande seria a decepção. Tu choraria demais, me diz o Senhor. Se levanta e ora pela tua casa, mulher. Se levanta e guerreia pela tua família. Que grande é a fúria do inferno. E eu estou te dando vitória nesta noite. Vai glorificando a igreja, vai orando, vai buscando a Deus. Olha a revelação de Deus chegando aí, ó. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Fecha os olhos. Olha Deus restaurando aí, ó. Olha Deus quebrando os agrilhões agora. Deus quebrando as correntes agora. Deus quebrando o mal agora. Deus jogando por terra os levantes do inferno contra a tua vida nesta noite. Alamanderemastei. Erevia sui demando covestei. Eleme andalamaste calabai. Vem com teu Espírito, Senhor. Vem com teu Espírito sobre a tua igreja agora. E enche eles do teu poder. Enche eles da tua unção. Enche eles da tua glória. Vem com teu Espírito. Receba agora a presença de Deus, igreja. Receba o poder do Espírito Santo aí agora. Receba a renovação de Deus agora. Receba o tocar do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração agora. Recebe o renovar de Deus sobre a tua vida. Oh, maravilha. Eleve a sui demando covedei.
Eleve-me andou vestei, calabandalabastei. Aqui tem uma pessoa, Deus manda dizer para ti: eleva os teus olhos para o monte, porque o teu socorro vem do Senhor, diz o Senhor. O teu socorro vem de Deus, diz o Senhor. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alguém vê ali, irmão? Verifica ali, um obreiro. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmão. Senta em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Pode sentar, irmão. Senta. Vamos tentar concluir. Glória a Deus. Aleluia. Pode concluir a live. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estava correndo fogo, era, irmãos, lá? Glória a Jesus.